Pois bem, estamos de volta ao debate livre com Tomás da Silva, Leonel Gomes e Mihaela Weba. Faltou ao debate Benedito Daniel, é do Partido Renovação Social, que defende o gradualismo funcional ao invés do geográfico ou territorial. Gostaríamos de ter aqui o Dr. Benedito Daniel fundamentar, porque ele dizia em abril passado que se opunha ao gradualismo geográfico tanto quanto pelas histórias que conhece, como também pela sua ineficiência e implementação, mas aqui estamos a ver na outras posições. Lucas Gonda, da FNLA, também defende o gradualismo funcional. Já a UNITA tem duas propostas, não é? A Lei de Tutela Administrativa sobre as autarquias locais e das finanças locais. O Executivo, portanto, apresentou outras propostas, portanto, da Lei Orgânica sobre as eleições autárquicas, a transferência de atribuições e competências do Estado para as autarquias locais, bem como sobre a organização e funcionamento das autarquias locais. São iniciativas, portanto, do Executivo de João Lourenço. Tomás da Silva, agora para responder fundamentalmente as questões que foram aqui invocadas pela deputada Weba, o que é que, digamos, a maioria parlamentar que sustenta o Executivo quer ver já na próxima reunião das comissões de especialidade? Obrigado, amigo. É isso que eu disse. Nós agendamos para os próximos tempos, mal o trabalho da comissão que foi criada conclua, a discussão designadamente do projeto, da proposta de lei de organização e funcionamento das autarquias locais, porque entendemos, aliás, esse foi o consenso dos deputados, que é um documento bastante importante, no fundo é aquela que trata sobre o funcionamento e organização das autarquias locais. E o segundo é justamente a lei da tutela administrativa. Isto porque, estes dois documentos, numa análise assim telegráfica, não colocam muitos problemas. Não colocam muitos problemas, desde o âmbito até os aspectos de conteúdo e substantivos, há de facto um elevado número de consensos. Há um outro aspecto que poderão ser, talvez, ser objeto de mais discussões, mas no essencial, essas duas leis, do nosso ponto de vista, do ponto de vista de quem esteve a tratar tecnicamente destes dois assuntos, que dos relatores parecerem, não oferecem grandes problemas. Portanto, e são estes dois documentos que nós pensamos que serão objetos de tratamento imediato, tão logo essa comissão que está a fazer o trabalho concluir o trabalho de casa. Leonel Gomes. Não, como digo, eu cinjo-me à Constituição, que é o nosso supraordenamento, se quisermos, a nossa Bíblia legislativa no país. E quanto a mim, não vejo dificuldades. As dificuldades podem ser sanadas por nós próprios, se eventualmente quisermos nos ater ao que a Constituição diz, tendo em consideração que, nas normas do direito, o que impera são as regras, mas há as regras que são excepcionadas. E não fazer das exceções a regra. Por exemplo, há pouco falou-se também, anda muito na ribalta, a questão das instituições do poder tradicional, como se fosse uma forma de poder local ou de autarquia local. Não é verdade. É o respeito que o Estado angolano confere, não é, ao direito constitucionário através desses entes. E, aliás, se olharmos para o capítulo 3º deste título 6º, Instituições do Poder Tradicional, diz exatamente isto. É o respeito que o Estado e as outras instituições do Estado angolano devem ter relativamente a estes entes. Uma coisa que a nossa Constituição, neste capítulo, salvaguarda, é o princípio da redução das assimetrias locais e regionais e o desenvolvimento nacional. O desenvolvimento nacional tem que ser integrado. Mas isso é outro debate constitucional. Sim, mas aí estamos todos de acordo. O grande problema que nos divide é mesmo a questão do gradualismo. A mim não me divide, porque a restituição do poder central ao poder do soberano povo angolano nas suas localidades obedece ao princípio da descentralização administrativa. Então, essa descentralização administrativa não acontece só ao acaso ou ao ocaso. Como é que acontece? É a transferência das competências. Que, aliás, aqui a lei é clara. Quais são as competências das autarquias? Água, energia, tal. Quem é que, neste momento, está a velar por essas atribuições?
é o poder central do Estado através do poder local, do poder da administração local do Estado. Ao se fazer essa transferência, não é verdade? Naturalmente que aqui tem que se fazer a transferência gradual, porque quem tem essas competências é um ente que depois vai transferir esse poder a um outro ente. Aqui sim, gradualismo funcional. Agora, no territorial, a mim, o que diz a Constituição, e este capítulo, claramente, é que a oportunidade da criação de outras formas de autarquias supra e inframunicipais, esta sim deverá ser geográfica, porque tem que se atender também à oportunidade da sua criação. No momento em que decidimos que em 2020 vai se institucionalizar as autarquias locais, regra, municípios, todos os 164 municípios devem fazer autarquias em simultâneo, sob pena de estarmos a validar algumas violações que a nossa Constituição tem. Eu já disse aqui, claro e inequivocamente, que a nossa Constituição tem coisas extremamente positivas. Elementarmente na questão dos direitos fundamentais. Mas emperra numa questão muito grave, que é o direito à igualdade. Eu, se quiser ascender à posição de Presidente da República, não posso, a Constituição me proíbe, retira-me esse direito. Não tenho o direito à igualdade que têm aqueles que vão a reboca de partidos ou de coligações de partidos. Tem que ser cabeça de lista. Então, não sou eu, cidadão. Tenho que ir a reboque das saias do partido ou de uma coligação. E isto retira, porque não, sou cidadão nacional. Sonhar não faz mal. E, aliás, quem não sonha perde parte da sua própria existência. Doutora Weber. Eu gostaria de dizer... Só para o objetivo não vai ser aprovado tão cedo. Eu gostaria de dizer... Amiga, só uma pergunta, só para esclarecer, não, uma pergunta só entendi bem. Na perspectiva do deputado Leonel, as instituições do poder, as instituições tradicionais não são formas do poder local? Não, devem ser respeitadas. Aliás, é só ver o artigo 223. É um reconhecimento e respeito. Está aqui claro. E quanto a mim, é efetivamente isso, não é? Porque, enquanto africanos, o respeito aos nossos mais velhos é um vínculo umbilical inalienável. Não, está claro. Obrigado, doutor Weber. Eu acho que... Por esse andar, o legislativo não vai ser aprovado tão cedo e não falta muito vai sim. Se houver vontade política e um alto espírito patriótico, eu acho que é possível. Conseguimos lá chegar. Eu só acho que está-se a fazer um bicho de 7 cabeças das autarquias locais que não é assim algo tão complexo como querem fazer crer. Eu acho que este processo deveria ser simplificado. Okay? Nós defendemos a simplificação do processo autárquico. E isso passa necessariamente em criar-se entes jurídicos autónomos nos espaços territoriais dos atuais 164 municípios. E porquê? Porque os atuais 164 municípios são apenas territórios subdivididos do ponto de vista administrativo. Ou seja, esse território, que até já existia antes de Diogo Cão chegar aqui, okay? A dada altura foi dividido em 164 municípios, mas eles não são entes jurídicos autónomos. Os entes jurídicos autónomos, de acordo com a Constituição, serão as autarquias locais. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, efetivamente, é criar esses entes jurídicos autónomos, nos termos da Constituição. E a Constituição é clara no artigo 218. As autarquias locais organizam-se nos municípios. Então, os nossos municípios têm que se transformar em autarquias locais. E mais, as atuais administrações municipais têm de ser extintas. Porque o legislador constituinte não previu a sua existência, tal como elas existem hoje. O que previu é o Presidente da República, na província, ter um representante, o governador. E mais, também temos que rever a atuação da própria figura do governador provincial. Porque o que acontece? Há atribuições atualmente que são das autarquias locais e que são realizadas pelos governos provinciais, órgãos colegiais. Quando que a Constituição vem estabelecer que o governador provincial é um órgão que não é colegial. Portanto, nós temos que fazer uma reforma profunda
no nosso sistema administrativo. Por outro lado, há uma outra questão que eu queria aqui ressaltar. A implementação das autarquias nos municípios, quem é que vai mandar? É o Presidente da Câmara, o Governador Provincial e o Governador Civil? O Governador Provincial vai ser a figura que vai ser a entidade tutelar. Aquele que vai verificar se de facto o autarca Pode não ser, não é? Pode não ser, podem decidir que seja uma outra pessoa, podem decidir que seja um ministério. Isto é da estrita competência do Executivo. Se a tutela é de legalidade, tem que haver um ente jurídico para fazer essa tutela. Exatamente. Não pode ser um órgão... Um órgão que não tem competência, não é sobre a questão da legalidade. A doutora defende entes jurídicos autónomos. Sim, exatamente. E tem que ser, nos termos do que a Constituição estabelece. E eu queria só ressalvar aqui a questão territoriais desses 164 municípios. Sim. Okay. A questão que eu queria aqui ressalvar relativamente ao poder local. O nosso legislador constituinte fez o seguinte, veio estabelecer que o poder local tem 3 formas. Autarquias locais, as autoridades tradicionais e outras formas de participação, outras modalidades específicas de participação dos cidadãos. Ou seja, temos o poder tradicional, temos as autarquias locais e outras formas de participação dos cidadãos. Mas é incrível que, na mesma Constituição, o legislador faz o seguinte: para as autarquias locais tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artigos. Para as outras modalidades específicas de participação política, de participação dos cidadãos, remete para a lei. Significa dizer que não têm tanta importância quanto as autarquias locais. Para as instituições do poder tradicional, tem 1, 2, 3 artigos. E mais, a gestão do município, que é a autarquia, é toda dada para os autarcas e não para as autoridades tradicionais. Doutor Tomás da Silva, doutor Eva sublinhava há pouco, e puxando pela história que Diogo Cão chegou a Foz do Rio Zaire, em 1482 encontrou sociedades organizadas em reinos. Agora como é que nós vamos fazer? Temos que nos organizar. Eu acho, e é justamente isto, nos municípios. E que o debate deveria, pelo menos neste momento, se concentrar. Porque nós estamos a perder muito tempo com questões que já foram discutidas. O debate do gradualismo que nós já fizemos em 2010. Então, onde é que está o ponto da discórdia neste momento? Eu acho que há outros, está na participação política. Acho que outros desafios. Não, está na participação política. Há outros problemas de todos os cidadãos. Não, é isso que a UNITA defende. Eu acho que já não está, nem está sequer. Nós já aprovamos muito recentemente. Mas o ela não defende a participação de todos os cidadãos? Aliás, como não podia em simultâneo, não. Este é que é o problema. Em nenhum momento, deixa-me só dizer, em nenhum momento a nossa Constituição fala a criação, a organização das autarquias locais simultaneamente em todos os municípios. Isto não existe em nenhum momento da nossa Constituição. A Constituição diz, todos os artigos que foram aqui citados, fala apenas da organização nos municípios. Quer dizer que o não é alguns municípios, é nos municípios. Organiza-se em todos que existem, já existem, já existem. Os municípios já existem, a questão é que é essa. Nós temos que transformá-los em autarquias locais, senão não vamos chegar lá. Está a dizer que as autarquias locais organizam-se nos municípios. É? Em todos os municípios, nem em alguns municípios. Estou a dizer que nos municípios. Sim. Quer dizer que o espaço privilegiado para a organização das autarquias locais é o município. Essa é a regra. A título excepcional é que podem aparecer os municípios infras ou supraconstitucionais. Mas agora... desculpa. Autarquias. Estou a falar autarquias, sim. Autarquias, sim. Supramunicipais ou inframunicipais. Isso é exceção. Os municípios é a regra. A regra é o município. Agora, eu acho, deputada amiga, que neste momento, esse debate do gradualismo, porque nós temos outros desafios que me parece que deveriam ser muito mais preocupantes, já que estamos a falar da organização autárquica. Eu estou a vir do interior.
e cheguei a fazer uma apreciação daqueles que são os nossos municípios. Eu acho que nós não temos ideia. Se nós começamos a discutir como é que nós vamos tratar municípios pela sua extensão, nós temos municípios que têm quase o tamanho de países. Como é que um administrador, como é que amanhã um presidente da Câmara vai conseguir lidar com esse município, com essa extensão que tem hoje? Da mesma forma que o administrador municipal lida atualmente, Soutor. É exatamente igual. Está a ver a diferença? Está aí a grande... Este é o grande problema que, infelizmente, nós não estamos a entender. Não. O presidente amanhã, por isso estamos aqui a falar que é coisa da autonomia local, enquanto que o administrador é uma extensão do Estado. Por isso é que estamos a dizer que as pessoas não têm noção quais são os problemas que nós temos neste momento. Temos que preocupar em analisar como é que a gente vai tratar essa questão da extensão desses municípios. 2, temos que nos preocupar, por exemplo, como é que fica amanhã a questão, por exemplo, das instituições inframunicipais, estamos a falar dos distritos urbanos, ou das comunas, administrações comunais, administrações distritais. Como é que fica isto? Esse é um órgão da administração central do Estado. Tem funcionários, tem trabalhadores, tem meios. Os meios... Um terceiro problema, como é que fica, por exemplo, as transferências das infraestruturas das administrações municipais para as futuras autarquias? Vai-se transferir apenas os ativos ou também os dividendos? Quer dizer, temos tantos problemas que estamos a perder, a discutir. Deixa eu acabar de falar. Estamos a falar apenas de questões que nós... Levantou uma questão muito importante, a questão, por exemplo, do governador. Como é que fica o papel do governador? Quer dizer, eu acho que são essas questões que deveriam aflorar o nosso debate hoje. Porque esses debates que estamos aqui a discutir, grande parte delas já estão praticamente mais ou menos identificadas, mas temos problemas maiores. Quem teve a província de Malais? Portugal, por exemplo, é quase do tamanho da província de Malais. Sabes quantos municípios tem Portugal? Tem 300 e tal municípios. E nós que somos, sei lá, quantas vezes maior que Portugal, temos apenas 164. Isso não diz nada. Isso não diz nada às pessoas. Temos que discutir isso. Isto aqui é discussão profunda nesse momento. Porque nós estamos a fazer uma discussão de derrapagem. Claramente que nós devemos iniciar já com os 164 municípios existentes. Porque é o que a Constituição estabelece. As autarquias organizam-se nos municípios. A vossa Constituição diz que diz isso. As autarquias organizam-se nos municípios. Angola tem 164 municípios. Logo, os 164 municípios devem se transformar em autarquias. Temos que sair desta... Isso é um simples silogismo jurídico. Levantou, por exemplo, a questão das autoridades tradicionais. As autoridades tradicionais não se confinam à geografia administrativa do país. Claramente. Como é que fica? Isso é outra questão também de fundo. E por isso é que o legislador como é que fica a relação das autoridades tradicionais com as futuras autarquias? Por isso é que o legislador constituinte já veio resolver isso. As autoridades tradicionais... Que foram remetidas para a lei própria? Não. Para a lei própria não são as autoridades tradicionais. As autoridades tradicionais têm 3 artigos na Constituição. Sim, uma delas que estabelecem como é que elas vão se organizar. Como é que o Estado, como é que o Estado as reconhece, ok? Mas, atenção, toda a gestão do município, as autoridades tradicionais não vão ser incluídas. Deixa eu só ler. Soutor, não pode ser. Deixa eu ler. O reconhecimento das instituições do poder tradicional obriga, etc. E diz depois, não é? Na parte final, onde diz as atribuições, competência, organização, regime de controle, da responsabilidade do patrimônio. Estou a falar do 225. Sim. Das decisões, as relações, não sei o quê, são reguladas por lei própria. Sim, quer dizer que o legislador realmente... mas nessa lei própria não pode interferir na competência e nas atribuições das autarquias locais. Isso não pode acontecer. Então já vamos voltar, meus caros. Vamos fazer mais um intervalo. Queremos ganhar dinheiro com a vossa presença aqui. Então, mais um intervalo aqui no Debate Livre sobre o pacote legislativo autárquico. Não sai daí, estamos nos últimos 13 minutos do nosso programa.
E estamos de volta, agora vamos esgotar os últimos 12 minutos do nosso debate. Deputado Leonel Gomes, os deputados, os partidos políticos, a sociedade civil, os cidadãos estão preparados para estas eleições autárquicas? Eu creio que sim, não só preparados, mas ansiosos. Peca por tardar, em demasia. Adiou, do meu ponto de vista, substantivamente, os anseios e as expectativas dos cidadãos na questão do autogoverno. Isto vai fazer bem ao país, vai permitir, dentre outras coisas, o verdadeiro desenvolvimento sustentado e integral. Vai fazer com que as assimetrias regionais, aliás, previstas no artigo 222 deste título que estamos a discutir sobre as autarquias locais, não é verdade? No âmbito da solidariedade e cooperação, esbater essas assimetrias que são gravíssimas para a nossa vida cotidiana. É aberrante. E se nós cometermos o erro de criarmos municípios de uma categoria contra outros municípios, eu vou dar o meu exemplo. Se eu estiver num município que é a autarquia municipal, com poderes próprios, capacidade própria, e eu estiver num outro que não me permitiram, não é, ter capacidade eleitoral ativa, passiva, aliás, não é verdade? Nessa altura, o que é que eu vou fazer? Vou procurar concorrer no outro sítio. É um outro grave erro, também fraturante do meu ponto de vista, que existe, que o munícipe tem que ser aquele indivíduo que reside há X tempos naquela localidade. Não é transferir a alguém, por exemplo, que esteja em Cabinda, mas por ser, ser natural do Mungo, ele é transferido para ir lá concorrer às autarquias. E sabe por quê? O PIME é exatamente para fixar as pessoas lá onde vivem. Exatamente. E sabe por quê? Que eu não concordo com isso. E tem que haver um timing mínimo, que sejam 5 anos, se quisermos. Eu sou do Lubito, as pessoas andam a pedir, eu disse que não, vamos ver ainda como é que vai ficar formatado a questão do autarca. É o residente ou não é o residente? No meu linguajar, estão a pedir. No meu linguajar estão a pedir, sinceramente. No meu linguajar, os camutras estão a pedir e eles estão a ouvir. No meu linguajar, no meu linguajar, não, absolutamente não. Nem sei se tenho disposição para o efeito por razões que não vêm aqui à baila. No meu linguajar há um ditado que diz que só te conhece quem convive contigo. E as autarquias locais têm essa vantagem. Os mais velhos na nossa língua vão dizer o molene eu, o yongolanhe, o vitua vianye, o olua, o chimunu, o yongokuyaka, o tatachiwamano. Significa, as pessoas nas autarquias vão perguntar quem é quem. Este é filho de quem? Quais são os seus hábitos? Gosta de lutar? É bêbado? Provoca os outros? Bate na mulher? E isso vai concorrer, efetivamente, que o autarca que for escolhido pelo povo local, porque é para ele que está virado o poder, vai ser um autarca por excelência, porque é o povo que o conhece na localidade. Então não podemos inventar a ideia de transladar candidatos só porque são residentes, mas não conhecem a realidade daquela situação. Nós temos 30... Vai concorrer também? Não. Nós temos 30... Não é minha pretensão. Diz-se que em política nunca se diz nunca. Se o partido assim decidir, vou ter que estar disponível por disciplina. Sim, pode acontecer, mas atualmente não penso nisso. Não. Nós temos 30 milhões de habitantes, dos quais cerca de 14 milhões são adultos, residentes nos municípios, e nós pensamos que são estas pessoas que devem compor as autarquias locais. Ou seja, nós temos que parar de ter essa mentalidade do Diogo Cão, ok? Vou chamar novamente aqui o Diogo Cão. E que mentalidade é essa? De pensar que os municípios são lá longe, distantes, vivem lá os indígenas, que não sabem nada, que não são capazes de se autogovernar, e então vamos escolher pessoas que estão aqui em Luanda para distribuir em todos os municípios como cabeças de listas das autarquias locais. Temos que parar com isso. Os cidadãos, localmente, conhecem os seus problemas, conhecem a sua realidade e localmente vão resolver os seus problemas. Isso é o autogoverno. É o que a Constituição está a permitir, que localmente os problemas de água,
de luz, de saneamento básico, de tempos livres, do ensino primário, dos serviços de saúde, assistência médica e medicamentosa nos postos de saúde, nos centros de saúde, possam ser efetivamente resolvidos localmente. Por quem a comunidade decidir que deva dirigir o município. Ou seja, são os cidadãos residentes, os munícipes, que localmente vão, nas eleições, escolher quem efetivamente os vai representar, quem efetivamente vai gerir as pessoas do município, os bens do município, o território do município e o dinheiro do município. É disso que nós estamos a falar. E mais, nós não podemos pensar que Luanda tem que decidir tudo do país. Essa lógica tem que acabar. Essa é uma lógica de concentração de poder. E mesmo a lógica da desconcentração de poder não entra aqui nas autarquias locais, não. O princípio aqui nas autarquias locais é da descentralização. E, portanto, nós estamos a defender que deve haver autonomia. Sim, conseguimos perceber que os municípios não são todos iguais em termos de arrecadação de receitas. Daí que haja essa ideia de escalonar os municípios. Todos eles participam, mas, entretanto, cada um no seu devido, respectivo escalão. Obrigado, já não temos muito tempo, Dr. Tomás da Silva, temos apenas 1 minuto e meio. Sim, eu acho que estamos a nos entender aos poucos, porque a nossa lógica é justamente, partimos de um Estado, de uma administração que é bastante centralizada, e criar condições para, em vez de existir mais Luanda, haver mais municípios. E aqui talvez a única diferença é que o caminho não é, a priori, a da descentralização. Ou seja, para se atingir a descentralização administrativa, é preciso passar pela desconcentração administrativa. E é esse exercício que o Estado está a fazer, no sentido de transferir competências, recursos, projetos para as administrações municipais, no sentido de quando realizar a descentralização administrativa, já não será uma diferença de 8 para 80, mas sim de 80 para 100. E é esse exercício que nós estamos a fazer. A sociedade civil estão todos preparados, estão organizados para, digamos, poderem saber o que é que vem aí no próximo ano? Esta é uma grande questão que, de fato, deve também constituir um tema do debate. Porque nós temos que preparar o cidadão para esses novos desafios, para essa nova realidade. E aqui me parece que todos os atores políticos, a sociedade civil, as autoridades tradicionais, as igrejas, devem também contribuir, os meios da comunicação social devem também fazer um esforço a triplicar, no sentido de preparar o cidadão cada vez mais para esses novos desafios, para essa nova realidade que nós vamos enfrentar, em que o cidadão, a comunidade, será responsável de si mesmo na autogestão, na autogovernação dos seus interesses comuns. Daniel Gomes, quer rematar? Não, era só para dizer mesmo, em remate final, se nós quisermos realizar efetivamente a nossa pátria, temos que fazê-lo com amor aos cidadãos, com amor ao próximo, não apenas com amor aos nossos recursos. E para o efeito, nós temos que, na edificação desse país, andarmos juntos. Quem quiser chegar depressa vai andar sozinho e pode tropeçar. É isso mesmo, doutor? Eu acho que nós devemos aproveitar as autarquias locais para devolver o poder ao povo, de ele poder se autogovernar nos municípios, escolher efetivamente como é que a vida nos municípios vai ser regida, o dinheiro dos municípios, o território dos municípios e as pessoas no município. Portanto, adiar isso, a vida faz-se nos municípios. Adiar isso é adiar o desenvolvimento de Angola. E, portanto, nós estamos comprometidos efetivamente com o desenvolvimento de Angola, com o desenvolvimento dos cidadãos angolanos e não podemos permitir o que está atualmente a acontecer. Numa palavra só. Quando é que será a próxima reunião? Numa palavra, pensar grande, mas começar pequeno. Malembe. Pensar global para agir localmente. Podemos começar devagar em todos os municípios. É possível desde que haja vontade política, desde que haja dinheiro, senhores, e desde que haja, sobretudo, patriotismo. A próxima reunião, para fechar. Das comissões,
Não, nós já preparamos, vamos ter a aproximação plenária já daqui a... Mas para outros assuntos, dia 18, temos dia 15, dia 18. Mas para outros assuntos. Entretanto... A reunião no dia de Nós não teremos efetivamente as condições se as comissões que estão a trabalhar para concretizar um só documento das várias propostas nos trazerem. Mas creio que não será este fator bastante para adiar o propósito das eleições em 2020. Bom, mas estes se colocarmos Angola acima dos interesses político-partidários, eu penso que nós vamos conseguir obter os devidos consensos para que todos os cidadãos angolanos possam efetivamente exercer o seu direito de participação política, tal como a Constituição estabelece. Sobretudo a UNITA. Sobretudo? A UNITA. Os cidadãos são de Angola, não são dos partidos. São deputados da nação eleitos pelo povo em 2017, assim falamos sobre o pacote legislativo autárquico, está em debate na Assembleia Nacional, agora nas comissões de especialidades. Estivemos aqui com 3 deputados eleitos em 2017, faltou o deputado do PRS, Benedito Daniel, mas o debate marcou aqui a televisão que mudou a televisão. A TV Zimbo, muito obrigado pela sua simpatia, pela sua audiência. A TV Zimbo sempre em primeiro lugar. Muito boa noite.